Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu tô com um sonzinho melhor, hein? Beleza. Então pessoal, vocês estão vendo aí uma interface de um projeto real, certo? Ele ainda não está publicado, mas é um projeto real. O que eu queria mostrar para vocês hoje? Como iniciar já a interligação ou a integração do front-end com o back-end, utilizando o C# e o DevExpress. Reparem que ao clicar aqui num dos botões, ó, ele carrega então para mim alguns formulários. Olha só, cliquei, ele carrega alguns formulários. Observação, ele mostra, enquanto está processando a informação no servidor, ele mostra esse preload para mim. A gente vai aprender hoje a fazer o preload e já integrar um pouco com o C#, tá bom? Uma observação, apesar de eu estar executando já códigos no servidor, eu não preciso, vocês notam que eu não estou precisando recarregar toda a página, certo? Por quê? Porque eu estou utilizando retorno de chamada. O DevExpress tem um painel de retorno de chamada muito bom, muito simples de implementar e bastante completo, tá bom? Então essa foi só uma pequena apresentação rápida das funcionalidades que a gente pode obter, né? Vocês notam que essa aplicação ela tem uma interface bonita, né? Uma interface bem organizada, bonita, tá bom? E é basicamente isso que a gente vai aprender a fazer com essa integração. Então pessoal, estou com o meu projeto aberto aqui. Aliás, o projeto que a gente está gravando os tutoriais, certo? A última vez que a gente gravou, ele ficou com esses dois botões aqui nesse grupo usuário. E como eu disse inicialmente, a gente vai ver já como começar a integrar o nosso front-end aqui com o back-end, tá bom? O DevExpress ele tem vários componentes prontos, né? Vários métodos já pré-desenvolvidos para a gente implementar pouca coisa às vezes para chegar a bons resultados. Então o que acontece? Num primeiro momento a gente vai trabalhar aqui com a criação do preload, que é aquela animaçãozinha que vocês viram, tá bom? O DevExpress ele tem aqui na aba de navegação e layout um componente que ele chama de Loading Panel, ok? Esse componente ele já traz alguns parâmetros, né, algumas informações que são já bem voltadas para essa finalidade. O que eu vou fazer a princípio? Eu vou abrindo aqui a minha guia de navegação e layout, eu vou procurar por ele, ele está aqui, ó, pronto. Aí eu vou arrastar ele aqui para a minha página. E aí vocês notam que ele criou aqui então um componente gráfico. Eu posso até alterar o tema aqui para ficar de acordo com o que está sendo usado no projeto. Então eu vou botar aqui o tema do iOS. Eu também vou definir aqui que ele vai ser modal, então sempre que ele aparecer, ele vai necessariamente aparecer no primeiro plano, tá bom? E eu também vou definir aqui algumas propriedades, inclusive o nome. Eu vou chamar, como ele é Loading Panel, eu vou chamar ele de LD1, aliás, LP1, tá bom? E esse ID aqui é o que eu vou localizar lá no código do C#, tá bom? Mas eu também preciso criar um nome de instância para ele, que é o nome que eu vou localizar aqui mesmo no front-end, quando eu quiser manipular ou chamar ou retirar ele da tela. Então eu vou procurar aqui nas propriedades o grupo aqui, a opção Client Instance Name, e vou colocar o mesmo nome que eu coloquei lá no ID, LP1, certo? Muito bem. Reparem que ele tem ali, né, a palavrinha carregando, que está em inglês, mas eu não quero usar, eu vou usar na verdade uma animação. O que eu vou fazer aqui? O nosso foco, pessoal, não é
ensinar a parte da estrutura orientada a objetos, etc e tal, né? É mais a integração mesmo do nosso front-end aqui do DevExpress com o C Sharp, lá o back-end, tá bom? Então eu vou criar aqui no meu projeto um diretório e eu vou chamar esse diretório de preload, que é onde eu vou guardar a minha animação, tá bom? Então eu vou clicar aqui nova pasta e aí vou digitar aqui preload. Pronto. O que eu vou fazer, pessoal? Eu já deixei uma imagem, um GIF animado aqui na minha área de trabalho e eu vou então copiar esse arquivo e vou levar ele aqui para o meu projeto. Vou clicar o botão direito aqui na pasta que eu criei e vou colar. Pronto, então eu já tenho aí alguma coisa, né? O que eu vou fazer agora? Voltar para o meu painel aqui, e agora eu vou definir algumas propriedades do meu painel, tá bom? Uma delas é o image aqui, tá vendo? Ó? Já vou setar aqui a imagem que eu vou utilizar na animação. Então quando eu abrir, olha só, aqui no grupo image, eu procuro aqui a URL, vou clicar nos pontinhos aqui do lado e ele me dá essa caixa de diálogo. Eu vou clicar no diretório que eu criei no preload e vou então selecionar, tá bom? E aí vocês notam que ele já carregou a imagem dentro do painel, mas ainda está com o texto aqui. Esse texto eu preciso tirar ele daí, tá bom? Então eu vou procurar aqui nas propriedades. Não vou mexer aqui no image a princípio, né? Se notem que aqui a princípio ele só está tratando realmente da figura, certo? E aqui onde tem text, eu vou tirar isso aqui, viu? Deletei, aí vocês notam que já sumiu lá, certo? Aqui ele traz a imagem no tamanho padrão que eu importei para o projeto. Se eu precisar modificar, colocar um tamanho menor, alguma coisa assim, eu posso fazer isso aqui diretamente no código, definindo aqui a largura e a altura da imagem, viu? Isso é muito simples. Então eu já tenho o meu painel criado. Esse painel, ele não, se eu carregar a página agora para fazer um teste, ele não vai aparecer, viu? Ele já é uma pré-definição aqui da framework, que ele só vai aparecer quando for devidamente solicitado, tá bom? O que eu preciso fazer agora para começar então essa parte da integração? Vejam só, voltando aqui para o nosso código aqui da página default, vocês observam que aqui está do jeito que a gente deixou no último tutorial. Quando eu clico no BTN CAD usuários, ele simplesmente vai exibir um alerta. E quando eu clico no CAD empresa, ele também vai exibir um alerta. Vou voltar para o meu ambiente gráfico. E aí, pessoal, tem outro detalhe agora, que é exatamente o painel de retorno de chamada, que é esse cidadãozinho aqui, ó, ASPX Callback Panel. O que eu posso fazer? Eu posso arrastar ele aqui também para minha área de trabalho aqui do Visual Studio, tá bom? E aí ele cria, certo? Esse painel de retorno de chamada para mim. Ele criou esse painel logo abaixo do Loading Panel, tudo bem? Não tem problema nenhum deixar. Eu vou colocar ele aqui em cima, mas é puramente, viu, opcional. Pronto, e aí voltando aqui para o meu, veja que ele está ali, ó, certo? O que acontece, pessoal? Eu preciso definir também um nome para ele. Ele criou um nome. Eu posso definir o tema aqui, o mesmo tema do iOS, mas não vou, a princípio não vou. Eu preciso definir um nome, preciso definir uma instância para ele, tá bom? Então tá lá selecionado. Eu vou voltar aqui nas propriedades, vou procurar aqui a linha do ID, certo? E vou deletar o nome padrão que ele criou aqui e vou criar um CP1, seria Callback Panel 1, tá bom? Isso no ID, que é como eu vou encontrá-lo lá no código fonte do servidor. E aí eu vou também criar o nome de instância para ele,
que vai ser o mesmo nome, CP1. Pode ser diferente? Pode, não tem problema, né? É uma opção minha, sempre criar o nome de instância que é a visualização do nome no front-end com igual ao que eu crio lá para visualização no back-end, tá bom? Pronto, aí meu painel a princípio está criado, mas tem algumas propriedades que eu preciso definir, propriedades, métodos. Com o painel selecionado, pessoal, eu venho aqui nas propriedades e agora eu clico aqui, ó, eventos. Nos eventos, eu tenho aqui no grupo ação o evento callback. Esse vai ser o mais utilizado, então eu vou só dar um clique duplo aqui. E aí vocês notam que ele já criou um método lá no código do C# para mim com a instância que eu defini para ele, que foi CP1, tá certo? O que eu preciso fazer agora, pessoal? Agora eu preciso alterar alguns pequenos códigos lá na minha página do front-end para que ele passe valores para o servidor através do clique. Na hora que eu clicar em um desses botões, um ou outro, ele passa um valor para o servidor e lá no servidor eu faço então um tratamento para que quando um determinado valor for recebido ele execute uma determinada função, um determinado método, tá certo? E aí é assim que funciona. Quando eu passo o valor para o servidor, aí o servidor interpreta, sopa, se o valor foi esse, então é para exibir aqui o formulário de cadastro de usuário, e é isso que vai acontecer, viu? Então, o que eu vou fazer? Voltando aqui para a minha página do front-end, eu vou alterar isso aqui, pessoal. Eu vou tirar esse alerta daqui e vou fazer o seguinte: quando ele clicar no btnk de usuários, ele vai, na verdade, chamar um retorno, executar um retorno de chamada. Então ele vai chamar aqui o callback ponto perform callback, e aí ele vai passar para o servidor o seguinte, pessoal, o seguinte valor ou o seguinte parâmetro, cadastro de usuários, ok? Cadastro de usuários, ponto e vírgula. A princípio, né, vai ser isso. Eu não vou modificar nada por enquanto no outro aqui, só para a gente demonstrar, tá bom? Então, cp1.perform callback, cadastro de usuário. Esse valorzinho é que vai ser recebido lá no nosso arquivo do C#, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar esse valor aqui, vou voltar lá no C# e aí eu já vou então criar uma condição dentro desse método do CP1, certo? Já vou criar uma condição. Qual vai ser a condição? Vai ser a seguinte: toda vez que o parâmetro recebido for igual a isso aqui, o que vai acontecer? Toda vez que for igual a isso aí, ele vai executar uma outra função. Como eu não desenvolvi ainda nenhum método ou função para realizar determinadas tarefas, eu vou criar um método vazio aqui sem retorno. Chame esse método de xtest, tá bom? Pronto, e aí toda vez que ele fizer isso, que ele clicar no botão de cadastro de usuário, ele vai executar o método xtest. E aí basicamente eu já implementei aí a passagem do parâmetro lá do cliente, da página do cliente para o servidor. E agora eu só precisaria implementar o tratamento. O que o sistema vai fazer quando ele receber tal parâmetro, certo? Vou voltar para cá. E aí, onde é que vai entrar a parte de exibir o preload quando eu clicar e tal? Seguinte, pessoal, a gente vem aqui no design agora. Vou clicar aqui
no callback de novo, aí vou clicar do ladinho aqui, vou clicar design, certo? Dá para fazer tudo isso via código, tranquilo que dá, mas como o DevExpress tem essas interfaces para a gente desenvolver esses recursos de forma visual, mais fácil, né? Pronto, pessoal, o que que acontece? Eu vou agora, aqui, tá vendo o grupo, que quando ele trouxe para mim, tá vendo o grupo aqui, Began Callback? O que que acontece? Quando o callback iniciar o processo, ele vai exibir, né? Como foi que ficou o nome lá do nosso? Foi LP1, Load Panel 1, né? LP1.show, ok? E o outro é o End Callback. Então, quando o processamento terminar, o retorno de chamada receber a informação, o processamento terminou, então ele vai fazer o seguinte: LP1 vai ser escondido, ou seja, ele vai ser, né, não é bem removido, mas ele vai ficar invisível na aplicação, tá bom? Simples assim, pessoal. Em tese eu já tenho aí o básico, não é? Vamos clicar aqui e fazer o teste e ver se a aplicação vai fluir conforme a gente espera, tá bom? Pronto, nossa aplicação carregou aqui. Observação: ao clicar, o preload vai aparecer bem rápido, porque o processamento que está sendo executado lá no servidor praticamente é zero, né? Ele só chamou um método vazio, sem retorno, que não faz nada. Então veja, o outro que eu não codifiquei nada, se você clica, ele vai continuar da forma que está, exibindo apenas um alerta. Já esse aqui, viu? Já esse aqui não funcionou, então significa que eu errei algum detalhe, tá bom, pessoal? Já volto. Perform. Bom, pessoal, é o seguinte, eu havia notado no teste, não funcionou, né? Então o que aconteceu? Eu notei que algumas letras aqui que estavam minúsculas teriam que ser maiúsculas, né? Aqui o C estava minúsculo, tem que ser maiúsculo, e o back que está errado aqui, né? É o call back, né? Aí tem mais um detalhe aqui, ó, faltou um R, viu? Então é perform callback com o P e o C maiúsculo, tá bom? Pronto, vamos testar mais uma vez. Vou salvar aqui, vamos ao teste. Pronto, carregou aqui a nossa interface. O botão de cadastro de empresa nada mudou, né? Ele apenas está exibindo um alerta. E o botão de cadastro de usuário, você nota que ao clicar ele já executa o preload. O que acontece, pessoal? Ele está executando aquele método que foi definido lá no código C#. Mas como nada está acontecendo lá, é só um método vazio, então o preload ele desaparece bem rápido, certo? Voltando aqui para o nosso código, esse foi o vídeo de hoje. Peço que quem gostou, que não está inscrito ainda, se inscreve, dá uma força para a gente aí no canal, para que o canal se fortaleça, tá bom? Dá esse incentivo para eu continuar produzindo mais conteúdo, certo? E aí, quem sabe, ajudando muita gente que já teve contato com o DevExpress, gostou, mas não teve disposição para explorar, né? Para aprender. A documentação em português, ela não é tão vasta, certo? E é sempre bom, sempre que possível, que aparecer alguém disposto a passar seus conhecimentos nessa ferramenta para outros, né? Eu considero que será sempre bem-vindo, tá bom?